Qual a melhor forma de acompanhar um escritório que está em expansão? Oi, eu sou o Vitor, CFO da WZ. Estou aqui para falar um pouquinho sobre o ROI de profissionais, uma forma de verificar como que o escritório em expansão está trazendo retorno de capital. O ROI dos profissionais é muito utilizado para quando você traz de forma inorgânica profissionais para a sua operação. Então, aquele momento onde você paga uma luva, um mínimo garantido, e você quer ver se esse profissional tem uma performance ao longo do tempo que justifique aquele valor investido, seja um assessor, seja um gerente bancário ou alguém de uma outra estrutura que venha para dentro da sua operação. Aqui a gente gosta bastante, inclusive, de fazer analogia com um jogador de futebol, né? Então você traz um dinheiro na frente para trazer esse cara, para ter a atração dele, e depois você vai acompanhando direito de imagem, venda de camisa e outras questões que vão trazer retorno para o seu negócio. Para os profissionais é a mesma lógica, você vai ter um fluxo de caixa descontado aí do que ele vai trazer de carteira, quanto que essa carteira vai trazer de retorno para a operação, e aí os eventuais vencimentos, pagamentos, remuneração que ele vai ter e que vai descontar desse retorno gerado. É sempre importante você analisar para esses profissionais, além do ROI, logicamente, a margem de contribuição e EBITDA deles. Então você vai entender o quanto que essas pessoas estão trazendo para o seu negócio no final do dia e ajudando a pagar toda a estrutura do negócio. O ROI, basicamente, se a gente fosse resumir, é LTV menos CAC sobre CAC, né? Uma fórmula básica aqui. Sendo que o LTV, que é o Lifetime Value, é quanto que esse profissional deixou para a operação no final do dia. Aqui a gente considera geralmente o EBITDA, porque tem toda a estrutura de suporte que auxilia ele nessa performance. Tirando o CAC, que seria toda a parte de atração, então luvas e eventualmente um mínimo garantido que é pago para esse profissional. Dessa forma você tem um retorno gerado e ele é muito embasado no comparativo com todo o guidance que a gente faz aqui para os nossos parceiros no M&A, para entender até quanto que vale sentar na mesa com o profissional e negociar um acordo para ele, sempre alinhando risco e retorno. Quanto maior esse prazo de contrato, maior o risco que você tem que ter aí no final do dia para acompanhar. Algumas regrinhas básicas aqui que a gente tem que tomar cuidado, né? É sempre importante falar de ROI, na maioria dos casos, com profissionais que possuem carteira e você traz uma atração para eles. Eventualmente, casos onde esse profissional não tem carteira, é mais comum a gente utilizar o próprio EBITDA, a margem de contribuição dele diretamente, e você avaliar a evolução dele ao longo do tempo. Tem muitas operações que formam um profissional dentro de casa, então, eventualmente o profissional que vai trabalhar mais numa linha de varejo ou uma alta renda de início de faixa, você vai acompanhar como é que está a evolução desse profissional ao longo do tempo, como é que está evoluindo o EBITDA dele, como é que está evoluindo a margem de contribuição dele ao longo do dia. É normal que esse tipo de profissional, por ter toda uma trilha de aprendizagem e todo um processo aí de formação, ele costume ter uma margem até melhor, se a gente for olhar a margem de contribuição no final do dia, porque os clientes acabam sendo doados para ele ou a geração de leads é feita de forma diferente de quando você tem um profissional mais alta renda ou private que traz já uma carteira de relacionamento dele, de onde ele está vindo e todo o histórico que ele tem de presença no mercado. Entendemos aqui que um grande ponto para ser avaliado quando a gente vai falar de ROI é saber entender bem a diferença do que é fixo, do que é variável e do que é o investimento, né? Então, fixo e variável, que a gente pode chamar também de OPEX, que seria Operational Expenditures, é muito voltado para a parte de remuneração dele, que pode ser uma remuneração mais variável, que seriam as comissões, uma remuneração fixa, que seria o floor dele, ou um piso, ou um salário, algo nesse sentido, não atrelado à atração ou eventual carteira que ele já possua. Por outro lado, a gente tem o CAPEX, Capital Expenditures, que seria toda a parte de investimentos, que é o que vai para o balanço, seja isso um ativo tangível ou intangível, aqui no nosso cenário muito intangível, que seria, de novo, a mesma lógica do jogador profissional, é um contrato que eu tenho por X anos com esse profissional e ele vai me gerar retorno ao longo do tempo durante esse contrato. Então, nesse CAPEX, nesse investimento, a gente insere aí as luvas, o mínimo garantido, que é uma outra forma de remuneração diferente da própria comissão e de um piso ou de um floor que eu estou pagando para ele, tá? Logicamente, quando a gente tem uma sociedade com partnership de vários sócios, contabilmente isso tende a entrar mais como distribuição de lucros, mas aqui a gente está trazendo uma visão bem gerencial para você conseguir acompanhar outros indicadores do seu negócio, porque no contábil vai ficar tudo muito via distribuição de lucros e acaba deturpando um pouco, trazendo aquele ponto que a gente sempre comenta da ilusão da assessoria lucrativa. Sempre que a gente fala de investimento também, outro ponto a ter cuidado é a taxa de crescimento e esse retorno que é gerado. Então, quando você bota muito dinheiro na frente e agressiva essa sua expansão,
é normal que o seu caixa sofra mais. Então, você pode eventualmente precisar de capital de terceiros, ou de um sócio capitalista, ou de algum outro parceiro que viabilize esse seu plano de expansão. Então, é sempre legal você estar acompanhando esse ROI dos profissionais e ver se o plano de expansão está fazendo sentido. Quando a gente entra numa operação que está focando no modelo mais corporativo, focando em expansão, esse é o principal indicador que a gente vai analisar, porque mostra o quanto que esse capital está sendo bem ou mal empregado. Então, para cada real que eu boto, quanto que está retornando aí de geração de receita e fluxo de caixa para o negócio. Voltando ainda nessa linha, se você tem um crescimento muito forte e um ROI mais fraco, é legal acompanhar bem de perto o fluxo de caixa da empresa, separando bem o que é fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, que é essa parte que entra a parte de luvas e mínimo garantido, e o fluxo de caixa de financiamento, que vai ter toda a parte aí de eventuais entradas ou saídas de capitais, tanto próprio como terceiro. Como exemplo, entrada com um empréstimo ou saída de distribuição de lucros e assim por diante. Um ponto importante quando você está falando toda essa questão de ROI, tração de profissionais e todo esse crescimento e expansão, é você conseguir alinhar bem o financeiro, gerencial, com o contábil e com o jurídico, para que as três frentes consigam tratar da melhor forma possível esse cenário, para que você não tenha um descasamento muito forte que eventualmente no jurídico seja considerado de uma forma e no contábil financeiro de outra. Então você perder aí o rastro do que está sendo feito no negócio. Toda a parte de acompanhamento, seja planilha ou seja a plataforma, como é a plataforma que a W2 entrega para os parceiros, é importante que esteja tudo bem alinhado e que esteja disponível e transparente também, inclusive para esses profissionais que possuem aí um acordo, um contrato e que receberam luvas. Também para eles terem aí o dimensionamento de como é que está o retorno deles em relação à sociedade, em relação ao negócio e o que eles precisam fazer eventualmente para trabalhar aí no fluxo de caixa e na receita deles para no final do dia se pagarem e trazerem esse retorno para a operação. Trazendo toda essa frente do que é o ROI, o que é a LTV, o que é o CAC, o plano de ação para as assessorias é trazer esses profissionais e acompanhar de perto eles no dia a dia. Então, você, principalmente quem é SEO ou diretor comercial, conseguir até delegar isso para líderes, dependendo logicamente do tamanho da operação, para que esses líderes consigam acompanhar de perto os profissionais e consigam ver a evolução deles ao longo do tempo. Sentar junto realmente ali no mensal com a plataforma, trazer os números e verificar se está tendo uma evolução ou não. Caso não tenha uma evolução, tentar pensar no plano de ação do que é possível fazer junto com o CRM, com o marketing, para que esse profissional comece a virar. Num caso extremo onde esse profissional não vire, é legal também que a assessoria se antecipe e vá alinhando com esse profissional as questões que podem lá na frente trazer algum tipo de problema. Em um cenário macro com maior incerteza e eventual dificuldade de liquidez e pouco dinheiro no mercado, você precisa estar sempre acompanhando e se antecipando aos movimentos para não chegar num cenário de estresse com pouco caixa e aí prejudicar todo o time, fornecedores e a operação do negócio como um todo. Então, sempre que você pensar nessa questão de ROI de profissional e expansão, foque nesses indicadores, alinhe ele com o EBITDA, com a margem de contribuição e veja o alinhamento e a evolução para se antecipar ao mercado como um todo. Pessoal, gostaram desse conteúdo? Compartilhe esse vídeo, dê o like aí pra gente, é importante também trazer o feedback de vocês e a gente está sempre aprimorando esse conteúdo. Nosso objetivo, como sempre, cuidar dos profissionais do mercado financeiro para que eles cuidem melhor dos seus clientes.